Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento do mercado financeiro no dia anterior e as notícias que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e entregue a cada vez mais pessoas aí que gostam de mercado financeiro. Deixe seu comentário também e entre em um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você pode receber diariamente, antes das 7 horas da manhã, esse conteúdo também em PDF lá no seu WhatsApp para você acompanhar a qualquer momento do seu dia. Hoje, dia 24 de maio de 2021, iniciamos mais uma semana e muitas expectativas. E falando sobre o fechamento de mercado na sexta-feira, o índice Ibovespa fechou em leve queda na estreia aí da nova data para vencimento de opções. A nova data é a terceira sexta-feira do mês e coincide aí com as datas de vencimento de opções no exterior. Esse já era um projeto aí da B3 que existia aí para que coincidisse essas datas aí com as datas no exterior e existisse aí menor volatilidade aí durante os períodos do mês. Antes nós tínhamos volatilidade por conta do vencimento de opções aqui e em outros dias volatilidade por conta do vencimento de opções lá no exterior. Agora fica tudo numa mesma data e automaticamente essa data aí pode ter maior oscilação, mas é uma data única dentro do mês. Além disso, os investidores continuam de olho aí em relação à CPI da Covid, as investigações na pasta do meio ambiente e também na sexta-feira aí, os caminhoneiros que têm ganhado força e privilégios aí em suas reivindicações junto ao presidente Jair Bolsonaro. Tivemos uma semana marcada pela volatilidade na última semana, momentos de alta, principalmente aí das commodities e alguns momentos de retomada aí de empresas de tecnologia. E quando olhamos para o exterior, os Estados Unidos fecharam entre perdas e ganhos com muita incerteza e desconfiança, principalmente em relação aí à ata do FOMC, que foi divulgado na quarta-feira, e algumas das informações que ali foram divulgadas, principalmente aí referente à possível redução na recompra de títulos lá do governo norte-americano. Já olhando para a Europa, os números de PMI da Europa Perdão. Ai, desculpa. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Na Europa, principalmente os dados de PMI otimistas ali em relação a alguns locais, a maior parte da Europa, tivemos divulgação de PMI composto, PMI de serviços e também o PMI da indústria, que foram divulgados aí positivamente, o que automaticamente aí trouxeram muita volatilidade positiva para o mercado, fazendo com que as principais bolsas da Europa fechassem em cenário positivo, com exceção do Reino Unido, que mesmo com bons números aí não foi suficiente aí para uma alta na sexta-feira. Já olhando para a Ásia, as bolsas fecharam lá na Ásia em sentido oposto, muita preocupação ainda por conta dos casos de Covid na Índia, que continuam ampliando. E também a China criticando o Bitcoin, fazendo com que a criptomoeda também aí despencasse na sexta-feira. Vamos olhar para números que fica mais fácil aí para nós interpretarmos o fechamento do mercado na sexta-feira, dia 21. O índice Ibovespa ele praticamente lateralizou de forma negativa, né? Uma queda de 0,09%, fechando aí a 122.592 pontos. O dólar teve forte alta na sexta-feira, chegando aí a R$ 5,35, uma alta de 1,40%. Já a bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, fechou em alta de 0,48, em queda, perdão, de 0,48 a 13.470 pontos. Em queda também S&P 500, uma lateralização de 0,08% a 4.155 pontos. E Dow Jones fechando em alta de 0,36, então na sexta-feira, dia 21, fechamento aí a 34.207 pontos. Já na Europa, o euro teve queda de 0,17%,
fechado aí a cotação a R$ 6,45, enquanto a bolsa da Alemanha, o DAX, subiu 0,44 a 15.437 pontos, a França teve alta de 0,68 a 6.386 pontos, e como falávamos anteriormente, o Reino Unido aí teve uma queda de 0,02, lateralizando também a 7.018 pontos. Já na Ásia, a China teve uma queda de 0,81% a 14.417 pontos, enquanto o Japão subiu 0,78% a 28.317 pontos, o fechamento aí de sexta-feira, dia 21. Cenário de criptomoedas, na sexta-feira o Bitcoin caiu aí 12,46%, enquanto o Ethereum caiu 17,23%, principalmente aí por conta das falas ali do governo chinês falando em ampliar, em aumentar a regulação e as restrições dos criptoativos. Lembrando que principalmente a China aí, como já lançou o Yuan digital, também aí pode forçar um pouco mais a queda de outras criptomoedas, outras moedas digitais. E já olhando aí para petróleo futuro, tivemos muita oscilação no petróleo futuro na semana passada, altas e baixas, e o fechamento de sexta-feira, o Brent fechou a $66,68 o barril, enquanto o WTI fechou a $63,87 o barril. O índice do medo, S&P 500 VIX, na sexta-feira, por conta aí de uma retomada aí, em relação às ações nos Estados Unidos, caiu 2,52%, chegando a 20,15 pontos. O índice VIX, na semana passada, teve uma oscilação maior, por conta também da ata do FOMC, e as divulgações do Fed dessa possibilidade de redução das recompras de títulos e automaticamente o aumento da taxa de juros ali, as treasuries para 10 anos. Toda essa movimentação ela pode causar uma volatilidade maior no mercado de ações, principalmente aí por saída de recursos da renda variável para a renda fixa, e o índice VIX, o índice do medo, ele mede essa volatilidade na bolsa de valores. Olhando aí para metais futuro, o ouro aí ele fechou com cotação de $1.881,85 a onça na sexta-feira. Alumínio futuro fechando aí a $2.378,50, e o ferro refinado aí caindo também um pouco, fechando a cotação a $209,13. Já o fechamento aí do índice Ibovespa na sexta-feira, dia 21, as principais altas aí ficaram por conta de BRFS, que subiu 16,27% a R$ 29,93. A semana foi muito boa para a BRF e o fechamento de sexta foi muito alto, principalmente aí após uma divulgação de compra aí de quase 20% de ações da BRF sendo compradas, já estarem sob tutela aí, sob mando da Marfrig, né? E isso suspeita-se então de uma possível fusão aí no mercado, ou uma tentativa de Marfrig aí de controlar a BRF, e isso fez automaticamente com que a companhia tivesse uma forte evolução aí na última semana. Também tivemos Embraer 3 subindo 3,15%, fechando a cotação do dia a R$ 16,66. SUSB3, Suzano Brasil, subindo 2,64%, fechando a cotação do dia a R$ 64,85. Carrefour Brasil também voltando aqui a figurar entre as principais altas, subindo 2,51% a R$ 21,20. E quem também volta aqui é Assaí 3, ou Açaí, agora não sei bem certinho a pronúncia, 2,50% de alta a R$ 86,20. A rede Açaí foi aquela que ela teve ali no ano passado, na verdade nesse ano, né? Ela rompeu ali a situação que ela tinha com o grupo Pão de Açúcar, houve uma cisão das duas empresas, e no mesmo dia
em que ela estreou na Bolsa Brasileira, ela subiu aí, chegou a subir 415%, em um dia fechou a cotação ali do dia numa alta de mais de 300%, e agora volta a figurar aqui entre as principais altas. Entre as principais baixas já nós temos Cyrela, CIRI3, caindo 5,38% a R$ 21,95. Marfrig, que fez o processo oposto ali de BRF com a divulgação aí da compra de ações e caiu 5,19%, fechando o pregão em R$ 18,05. MRV3 caiu 5,11% a R$ 16,87. Exetec 3 caindo 4,11% a R$ 29,63. E Iduc 3 caindo 4,02% a R$ 30,07. Essas foram as principais baixas aí do fechamento do pregão do índice Bovespa na sexta-feira. Olhando para a agenda brasileira, nessa segunda-feira nós podemos ficar de olho aí no Boletim Focus, que nós temos toda segunda-feira, com a perspectiva aí, a mediana dos principais economistas e especialistas do mercado financeiro em relação aí à projeção de PIB, câmbio, taxa Selic e principalmente a inflação, que tem incomodado bastante aí, não só nas últimas semanas, como aí desde o ano passado. Então vale a pena, por volta de 9 horas da manhã já devemos ter a divulgação do Boletim Focus. Olhando aí para a agenda internacional, hoje também não é um dia aí com tanta movimentação, é um dia de feriado na Alemanha, mas hoje podemos ficar de olho aí a alguns discursos aí de membros do FOMC lá nos Estados Unidos. O FOMC, sempre ressaltando, ele é semelhante ao Copom aqui no Brasil. Tivemos a divulgação da ata do FOMC lá na última semana, na última quarta-feira, e com certeza essa semana também deve ser influenciada por discursos de membros do FOMC que devem aí falar sobre política monetária e sobre toda essa expectativa aí em relação à taxa de juros lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho aí para o cenário político, continuamos aí com a CPI da Covid. Na semana passada, a secretária da Saúde, a secretária cloroquina, como era chamada, né, a Mayra Pinheiro, ela não depôs por conta aí na quarta-feira foi prorrogado ali o depoimento do Eduardo Pazuello, porque ele passou mal. Na quinta ele voltou o depoimento, então trouxeram para essa semana o depoimento da Mayra Pinheiro. Nesse meio tempo ela já havia entrado ali com o pedido no STF ali para poder ficar em silêncio, e o ministro Ricardo Lewandowski, ele permitiu isso de forma parcial. Ela pode se silenciar, pode ficar em silêncio, não responder a perguntas que dizem respeito à crise lá em Manaus, a crise de oxigênio que nós tivemos no início desse ano. Contudo, o próprio ministro Lewandowski deixou claro que todas as outras perguntas devem ser respondidas por Mayra Pinheiro, e obviamente isso também deve movimentar o mercado aí nessa semana. Senadores, também olhando para a CPI da Covid, começam a olhar os próximos passos, as próximas prioridades, e também olhar possíveis novos depoentes que sejam chamados aí à oitiva da CPI da Covid. Falando já em eleições 2022, que parece tão distante, mas ao mesmo tempo a gente sempre ressalta aqui que parece que já começou, né? Temos aí principalmente a polarização Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, nesse momento aí ficando cada vez mais latente, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o ex-presidente também Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e o partido, o PSDB, então, ele cobra definições da sua executiva, principalmente aí porque em um primeiro momento a ideia é que o PSDB não apoiasse ninguém, era o que o PSDB afirmava, mas onde uma das suas principais figuras, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, novamente aí se reunindo com o ex-presidente Lula e com algumas falas do ex-presidente Fernando Henrique, tudo dá a entender que existe uma possibilidade aí de apoio do PSDB à candidatura do ex-presidente Lula. E em evento no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro falou aí em fim da pandemia e o direito de trabalhar. O atual presidente, ele esteve no Rio de Janeiro, teve inclusive aí um passeio com vários apoiadores
em um passeio de moto, né, vários motociclistas acompanhando o presidente no Rio de Janeiro, e em um discurso aí que reuniu muitas pessoas, o presidente falou principalmente sobre o fim da pandemia e o direito que as pessoas têm de trabalhar. Jornais, de forma geral, têm falado aí que o governo planeja prorrogar o auxílio emergencial, que o governo estaria já planejando a PEC que prorroga o atual auxílio emergencial, que ele paga aí em torno de 175 até 325, 350 reais por pessoa ali que foi afetada pela pandemia, muito diferente do que foi no ano passado, o auxílio que começou com R$600, depois reduziu para 300 e agora existe essa mudança dependendo de cada caso, e se planeja então, de acordo com algumas fontes, que o governo prorrogue por conta aí da pandemia esse auxílio emergencial. É até dúbio essa fala, né? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro fala em fim da pandemia, o próprio governo fala em prorrogar o auxílio emergencial que é dado por conta da pandemia, mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E aliados do presidente Jair Bolsonaro falam aí em uma vitória do presidente nas eleições de 2022, principalmente por conta da retomada econômica, e isso será um diferencial para a reeleição do presidente. Alguns especialistas e alguns apoiadores falam que deve acontecer o mesmo que aconteceu em 2010, principalmente por o Brasil viver nesse momento um ciclo de alta nas commodities, e a recuperação para 2022 pode ser o diferencial para que o presidente Jair Bolsonaro consiga se reeleger à presidência do Brasil. Entrando aqui um pouquinho no cenário econômico, a Fiocruz recebeu insumos aí para retomar da produção de vacinas, né? Na última semana nós tivemos aí a Fiocruz parando de produzir vacinas por falta de insumos. Também o Instituto Butantan teve alguns dias aí que ficou sem produzir vacina. O Butantan também deve receber aí nessa semana insumos para a retomada da produção, e a Fiocruz recebeu no final de semana, então a partir de amanhã retoma-se a produção lá na Fiocruz da vacina da AstraZeneca, que é produzida por eles, né, que é finalizada por eles aqui no país, e assim retomando aí o planejamento em relação à vacinação em massa no Brasil, todo o programa de vacinação que existe. As exportações do Brasil para a China subiram aí cerca de 36% no mês de abril, e obviamente o minério é quem lidera essa situação. A Vale, né, principal empresa de mineração aqui do Brasil, tem como seu principal foco a China, e a China, com a retomada econômica, também é um dos principais importadores aí mundiais de minério de ferro, e nossa relação com a China então cresceu 36% na exportação somente no mês de abril. Falando em inflação lá nos Estados Unidos, que é o principal receio aí de investidores de forma geral, alguns especialistas dizem em alguns estudos que essa inflação deve amenizar no segundo semestre, o que traria uma maior tranquilidade para investidores. Como a gente falou na abertura do Morning Call e falamos na última semana, nos Estados Unidos existe uma perspectiva de inflação acima da meta, que está acontecendo nesse momento, e o Federal Reserve, o Banco Central, ainda não quer fazer nenhum movimento de aumento na taxa de juros. A taxa básica de juros lá nos Estados Unidos é entre 0 e 0,25% ao ano, e por isso ainda muitos investidores buscam outros mercados e também a renda variável, buscando um pouco mais de rentabilidade. Se houver um aumento nessa taxa, uma migração muito maior de recursos para a renda fixa, né? Principalmente porque as treasuries, olhando aí que são os títulos aí norte-americanos, são os títulos mais seguros do mundo, são considerados os títulos mais seguros do mundo, e isso aí, com certeza, essa amenização de uma inflação nos Estados Unidos no segundo semestre iria conter um pouco dessa preocupação que os investidores têm nesse momento. A alta de juros fez com que no Brasil CPFs, né, pessoas físicas, retirassem quase 3 bilhões de reais da Bolsa em
nada mais, nada menos do que 5 dias. Então, essa perspectiva de alta de juros, né? Tivemos aí nas últimas semanas também reunião do Copom aqui no Brasil, com aumento da taxa Selic de 2,75% para 3,5%, uma alta aí de 0,75 pontos percentuais. Também um viés de que pode haver uma nova alta da mesma proporção na próxima reunião do Copom. E, obviamente, quando a gente fala em juro futuro, a gente está falando em negociação DI, e essa negociação DI, ela tem uma perspectiva, inclusive, maior do que aquilo que nós vemos aí em relatórios conservadores, como é o próprio Boletim Focus. Com essa mudança, muitas pessoas tirando recurso aí da renda variável e migrando novamente aí para a renda fixa. Membros do Fed, do Federal Reserve, lá, o Banco Central norte-americano, falam aí em redução da recompra de títulos, né, e que essa redução pode estar mais próxima do que se imagina. Expliquei aqui na semana passada, diferente do que acontece no Brasil, que o Brasil estimula ou desestimula a economia através da taxa de juros, subindo ou reduzindo a taxa de juros. Nos Estados Unidos, a principal perspectiva não é mexer na taxa, mas mexer aí com a quantidade de recursos disponíveis, e ele faz isso aí com a compra de títulos. Quando ele compra títulos que estão aí no mercado, o governo está injetando dinheiro na economia. E quando ele não compra ou quando ele compulsoriamente vende esses títulos, ele está retirando dinheiro da economia, fazendo com que também tenha uma redução na atividade econômica do país. E os brasileiros, finalizando aqui a parte de economia, tem cada vez mais aderido ao turismo de vacina nos Estados Unidos, né? São diversos os casos aí de pessoas com recursos e possibilidades que têm feito viagem aos Estados Unidos para tomar a vacina, visto que ainda não existe uma perspectiva aí para que toda a população brasileira seja vacinada, e as pessoas querem estar imunizadas e voltarem a ter uma vida normal o quanto antes. Então, diversas pessoas que tenham parentes, amigos ou mesmo pessoas que têm viajado somente a turismo para os Estados Unidos para tomar a vacina, visto que a vacina ela já está liberada aí para todo mundo, inclusive para turistas. Falando um pouquinho aí de cenário corporativo, o varejo reagiu bastante no mês de maio, as vendas no varejo, principalmente após reabertura aí de lojas físicas. Havia um receio muito grande, principalmente porque o que estava mantendo as principais varejistas do Brasil era o e-commerce, e com a reabertura das lojas, muita gente aí deixou de ir às compras online, mas no mês de maio, pelo menos até o momento, a reabertura das lojas físicas aí fez com que o varejo reagisse em relação ao mês de abril. A demanda no setor de embalagens de papelão, ela foi elevada e pode chegar aí a quase o dobro do que era o planejado inicialmente aí para 2021. Se imaginava aí um crescimento em torno de 4%, e a nova perspectiva do setor, principalmente voltado aí à embalagem, a papel ondulado, né, papelão ondulado, é de chegar aí a uma alta aí de quase 8%, né, de 7 a 8% aí no ano de 2021. Tão verdadeiro que nós vimos aí alta de Suzano Brasil nas principais altas de sexta-feira. Sempre ressaltando, isso não é uma recomendação de compra, isso é uma notícia do setor e pode ser encontrado em qualquer site voltado aí ao mercado financeiro. Então não é nenhuma recomendação de compra, não fazemos recomendação de compra ou venda aqui no nosso Morning Call ou no canal da Francesca Educação Financeira. A pandemia também, como afetou diversas empresas, inclusive grandes empresas de renome, levando empresas a pedir a recuperação judicial, né? Nas últimas 3 semanas, nós tivemos aí as redes de Cavaleira, Le Postiche e nessa última semana a TNG solicitando aí recuperação judicial, principalmente aí como reflexo aí de tudo que aconteceu na pandemia. A TNG ressaltou que trabalhou menos de 200 dias ativamente desde o início da pandemia, e aí nós já temos mais de um ano, né, de pandemia, então realmente isso impacta muito grande, aí, é um impacto muito grande tanto para questões de trabalho, manutenção de renda e manutenção de empregos. O BTG Pactual está de olho em vários escritórios aí, e também no principal escritório de agente de autônomo
de investimento da XP, lembrando que a XP foi a principal protagonista, né? A XP inclusive aí cresceu muito ali com a questão de agentes autônomos de investimento, diversos escritórios espalhados no Brasil. Ela sofreu diversos reveses no último ano, né? Principalmente aí com a saída do seu principal escritório, que era a EQI, indo para o BTG Pactual, e com uma ideia da EQI daqui a pouco se tornar uma corretora autônoma. Diversas outras instituições também, como o próprio Safra e outras instituições, levaram escritórios afiliados e muitos dos investidores que atuavam junto com a XP, e agora o BTG está de olho também no principal escritório da XP atualmente. Pode ser um novo revés, lembrando que a XP não tem negociação de suas ações aqui no Brasil, mas sim o seu IPO, sua oferta de ações, foi feita lá nos Estados Unidos junto à Nasdaq. Então por aqui nós não conseguimos comprar ações diretamente da XP, somente BDRs ou somente através de uma corretora lá nos Estados Unidos. Apesar da aprovação do plano de privatização na última semana, né, nós tivemos na Câmara, a Câmara aprovando aí o texto aí da medida provisória de privatização, desestatização e privatização da Eletrobras. Alguns especialistas veem muito espaço para volatilidade nas ações, principalmente porque agora ela tramitará no Senado. Já houve algumas mudanças no texto em relação ao texto original. O governo conseguiu recuperar parte daquilo que havia sido mudado pelo relator, e se espera aí muita mudança ainda no Senado e muita discussão em torno aí da medida provisória de privatização da Eletrobras. A Localweb, né, empresa que abriu capital aí há pouco mais de um ano, entregou aí já as aquisições, né? Ela tinha uma promessa aí de aquisições de 8 a 10 empresas, ela já adquiriu aí 10 empresas, foi uma das empresas com maior crescimento desde o seu IPO no ano de 2020. E agora o foco dela é de continuar a expansão, foco principalmente no mercado digital, para micro e pequenas empresas. E a ideia é continuar então buscando pessoas capacitadas e também fazendo aquisições em relação à sua perspectiva. Agora 6h17 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos aí a bolsa chinesa fechada nesse momento, desde as 5h17 da manhã, e na China tivemos uma alta de 0,62%, fechamento da bolsa na China a 14.506 pontos. No Japão, onde nós também já temos a bolsa fechada, nós temos aí a sessão finalizada com alta de 0,17%. Japão fechou então o Nikkei a 28.365 pontos, e nesse momento 6h18, falando aí sobre as principais altas no mercado. A Alemanha não tem pregão hoje por conta do feriado. Na França, o CAC está subindo 0,17%. No Reino Unido, nesse momento, nós temos alta de 0,30%. E olhando aí no pré-market para as bolsas norte-americanas, nesse momento aí nós temos Dow Jones subindo 0,43%, S&P 500 subindo 0,50% e Nasdaq subindo aí quase 0,60 nesse momento, 6h18 da manhã. Obviamente aí teremos um dia de bastante volatilidade ainda, mas com uma perspectiva de alta aí para as principais bolsas mundiais, e o índice Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, as bolsas internacionais, sempre lembrando que existe a possibilidade do noticiário interno trazer aí ganhos exponenciais ou perdas maiores do que o esperado em relação ao que acontece no exterior. Muito obrigado aí pela sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF. Te vejo amanhã a partir das 5h50 para mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.